Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos começando mais um programa Mulheres de Fé. O programa Mulheres de Fé é apresentado todas as segundas e terças-feiras, dando continuidade, quartas, quintas e sextas-feiras, com o programa Palavras da Fé. O programa Mulheres de Fé e Palavras da Fé são programas evangelísticos que têm como objetivo levar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo até você. E você é o nosso especial convidado. E nós agradecemos a sua colaboração por você estar conosco, nos assistindo há mais de 9 anos. É o tempo que esse programa está no ar. E eu creio que ele deve ter abençoado a vida de muitas pessoas. E agora eu quero fazer nossos agradecimentos aos nossos colaboradores, ao Grupo Verdes Mares, na pessoa do empresário Rafael Tenório, e à TV Maceió, na pessoa do empresário Paulo Cajueiro. Que o Senhor os abençoe e retribua tudo isto que vocês têm feito para o reino de Deus. E agora nós vamos começar a ministrar a palavra de Deus. Estamos no mês de maio, um mês que é dedicado à família. Mês em que se festeja, o tão consagrado Dia das Mães. Uma data muito importante. Não sabemos até quando nós vamos festejar esse dia tão importante que é o Dia das Mães. Existem alguns comentários de que é apenas para o bem do comércio, mas não. Nós sabemos que o Dia das Mães deveria ser um dia de muito respeito, onde as mães com seus filhos têm o prazer de estarem juntos para dizer: hoje é o nosso dia. Hoje nós vamos sair para um restaurante, vou tirar a mamãe de casa, vamos passear e dar um momento para ela de lazer. É claro que isso deveria ser feito mais de uma vez, não só no Dia das Mães, mas pelo dia a dia, pelo corre-corre, nem todo mundo tem tempo de estar assim tão presente. Mas esse dia sempre foi consagrado para as mães e que eu acho super importante. São costumes e valores que devem ser preservados. Mas não é sobre isto apenas que eu quero falar. Nós estamos sabendo que a família também está sendo muito invadida. Invadida como? Invadida nos princípios que ela foi criada. Quem foi o criador da família? Família é o projeto mais importante de Deus. E para isso ele deixou todo o manual para que nós nos guiássemos por ele. A família é algo que nasceu no coração de Deus. A Bíblia nos fala do projeto inicial da família, como foi criada por Deus. Porque o projeto família foi a primeira instituição divina e é o projeto de maior importância para Deus. É tanto que após Deus fazer toda a criação, no 6º dia, no último dia da criação, quando ele já estava para descansar, ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, criou a mulher e assim formou a família. E até aí, tudo que Deus tinha feito, ele disse que era bom. Mas após a criação da família, ele disse: eis que é tudo muito bom. Então Deus sacramentou, Deus assinou, Deus aprovou a criação da família. E eu te convido para nós vamos ver isso na Bíblia. Se você tiver a Bíblia aí, você abre no primeiro livro da Bíblia, logo no início, que é o livro de Gênesis, e no capítulo 1 e o versículo 26, está escrito justamente o que nós falamos agora,
E quais foram os objetivos de Deus para o homem na terra? Que ao criar o homem, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus começou fazendo o homem com o que tinha de mais importante, que era ele mesmo, a imagem dele e a semelhança dele. E claro que ele queria dar para o homem o que tivesse de melhor. É tanto que ele preparou um jardim, preparou a casa do homem, plantou tudo, criou tudo e deu para o homem ser o dominador de todas as coisas. Vamos ver isso na Bíblia? Confira comigo. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Preste atenção no versículo 27. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Eis aqui a primeira família criada por Deus. Deus criou a família a partir de um homem e de uma mulher. E mandou que progredissem, que fossem férteis e que povoassem a terra. Ou seja, formassem famílias, formassem um lar e crescesse e dominasse tudo o que ele havia feito. E assim Deus fez. No versículo 31, diz o seguinte, então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. Vejam, Deus jamais iria fazer algo que não fosse bom para o homem. O próprio homem que ele amou tanto, que fez a sua imagem e a sua semelhança. Que criou tudo que existe na terra para o domínio do homem. Então, isso é o projeto de Deus. A família, o bem maior de Deus na terra. A família, uma instituição divina que tem princípios. E o primeiro princípio é a formação do casamento, ou seja, de um homem e uma mulher se juntarem, como diz aqui, serão ambos uma só carne e irão procriar, irão construir uma família e um lar. E nós sabemos que a família, como disse Rui Barbosa, né, é a célula máter da sociedade. Então, é na família, nesse berço, que a criança vai recebendo as suas instruções e projetando seus valores e construindo a sua personalidade. Então, é o pai que sabe o que é bom para seu filho, assim como Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, projetou o que tinha de melhor para nós. Então, esses valores são que ser construídos em casa, no lar, na família. E daí, eles vão ser projetados na sociedade. Então, o que é que nós estamos vendo hoje na sociedade? Nós estamos vendo um atropelo desses valores. Nós estamos vendo uma invasão na privacidade dos lares por uma sociedade medíocre, uma sociedade que não vê os princípios, que não tem se voltado para os princípios divinos. Então não tem como dar certo um projeto que não é seguido justamente aquilo que o projetista fez, que o Criador fez. Esse não é um projeto fidedigno. Esse não é um projeto correto, não é um projeto certo. Então precisamos estar atentos a isso. E hoje vai essa pergunta: como você está construindo a sua família? Quais são os valores que você está passando para os seus filhos, para os seus netos? Porque nós, como avós, temos
muita participação na criação dos nossos netos. E há um ditado que diz que os pais criam, constroem e os avós destroem. Isso é errado, mas muitas vezes nós, avós, não queremos desgostar os nossos filhos ou não queremos desgostar nossas crianças e aceitamos coisas que nós não deveríamos aceitar, porque nós somos co-participantes daquela vida que está no mundo. Nós também temos responsabilidade por aquela criança que nasceu, por aquele ser que está em formação e que nasceu para glorificar a Deus, como diz lá na carta de Efésios, no capítulo 1, versículo 6. Nós fomos criados para a glória de Deus. Então, o que é que nós estamos voltando a falar sobre família? Queremos voltar a falar sobre família. A questão do respeito. A questão dos princípios, de algo tão sagrado, de algo que teve no coração de Deus o desejo de ter aqui na terra uma família que fosse igual à família do céu. Porque quando ele diz, façamos um homem à nossa imagem e semelhança, ele estava dizendo, assim como nós somos, sejam vocês. E a família de Deus está estendida aqui na terra. Porque como seres espirituais, lá no céu, eles não se procriam. Mas Deus quis aqui na terra deixar uma família que procriasse, que crescesse, que dominasse tudo isso que ele fez. Nós sabemos que houve uma grande invasão desde o princípio, né? Satanás não gostou do que Deus havia feito, claro que ele não procria, ele não tem família, porém Deus reverteu essa situação mais tarde. Não ficou da forma que estava, como Adão pecou e destruiu a sua família. Deu legalidade ao inimigo de destruir a sua família, e todos nós sabemos o que aconteceu no caso de Caim e Abel. E assim a sociedade daquela época começou a se distanciar de Deus, até que veio o dilúvio e destruiu tudo. Eu não sei nos dias de hoje o que é que nós estamos esperando, querendo copiar coisas antigas, maléficas, que não deu certo no começo. E hoje está se querendo se voltar a essa invasão dos princípios divinos, a destruição daquilo que Deus fez para dar certo. E eu queria mostrar a você alguns casos, eu não vou ler na Bíblia porque vai demorar, alguns casos de pessoas que tiveram suas famílias abençoadas e outras pessoas que tiveram famílias fracassadas. Eu não sei se você já ouviu falar do caso de Ana. Ana era uma senhora que ela não tinha filhos e ela orou ao Senhor para ter um filho. E que esse filho ela ia criar de acordo com os princípios de Deus, na casa de Deus. Ela ia oferecer o que ela tinha de melhor para Deus. E ela levou esse menino para a casa do Senhor, e lá essa criança chamada Samuel foi criada na casa do Senhor para receber os princípios da palavra de Deus, os princípios legais. Infelizmente, o sacerdote que educou Samuel, que não era filho dele, não soube educar os seus filhos. Então, houve um grande desastre na família de Eli. Enquanto Samuel foi educado segundo as leis, os princípios bíblicos, Eli se descuidou dos próprios filhos. Então, o que a Bíblia registra é que Eli foi muito infeliz, perdeu toda a família, não teve nenhuma herança, até a sua nora, que estava grávida quando um dos filhos de Eli morreu, ela abortou e não deixou nenhum neto. A família dele foi extinta, acabou, porque ele não soube preservar os costumes
que Deus havia deixado para a sua própria família. Então, muitas vezes, nós, até religiosos, nós cristãos, negligenciamos, no caso da criação de nossos filhos. Vamos deixando, não, porque isso é normal, o mundo já mudou, essa época é diferente, papai. Não, hoje nós estamos em outro. Então o pai é chamado de você, de tu, ou o cara, e mudou toda a forma de tratamento, de respeito. Não é possível a gente ver a sociedade mergulhando cada vez mais, vamos dizer assim, no ápice da destruição da família. E muito pior do que isso, ainda acham que os valores estão arcaicos, não podem permanecerem, mas o que é certo é o que está sendo implantado hoje em dia, questionando até a própria natureza, a genética. Como é que pode homem não nascer homem? Ou seja, o homem nasce homem, mas recebe o nome de mulher. Isso, agora há poucos dias, eu estava conversando com uma pessoa da minha família que vai ganhar um bebê, e ela, a primeira coisa que ela falou, assim, não me pergunte o sexo, porque eu não vou dizer para ninguém o sexo. Porque se for menino, o primeiro vai se vestir de cor de rosa e o primeiro presente vai ser um carrinho. E se for menina, vai se vestir de azul e vai ganhar uma bola. Agora veja a inversão de valores. Aí você diz, que valores? Os valores que nós adquirimos desde a nossa infância, que foram preservados e que deu certo. Até hoje deu certo. Não é, claro que não é a cor que vai dizer a masculinidade ou a feminilidade da criança. Não é a cor, nós sabemos. Mas sabemos também que esses valores foram adquiridos de muitos anos e foram, até hoje, foram preservados, e as famílias têm respeitado, na sua maioria têm respeitado. Então você vê hoje, se nós tivermos a curiosidade de chegarmos nas escolas, você não vê mais respeito aos professores, não vê respeito aos pais, não vê respeito aos colegas. Banheiro de mulher é banheiro de homem. E se você achar ruim, vai ser denunciado. Por que isso, gente? Nós não podemos achar que isso é normal. Acabou-se todo o critério de respeito aos princípios divinos, ao respeito aos princípios que nos trouxe até agora segurança. Aí eu pergunto, será que você, como pai, como mãe, você vai aceitar ver seu filho ou sua filha sendo abusada em um banheiro feminino, se for menina, porque entrou um homem lá, e isso é normal? Você vai gostar disso? E caso contrário, o seu filho abusado também por outro homem, ou mesmo por quem quer que seja? Pensemos nisso mais um pouco. Vamos meditar naquilo que Deus quer para a nossa família e o que pode fazer bem para você no futuro. Eu não sei como nós estamos passando por uma situação que nem mesmo pessoas de hoje, vamos dizer assim, da nossa era, estão aceitando e querem colocar, vamos dizer assim, de goela abaixo, empurrar para nós que é o certo. Não, gente. Sempre houve o conceito do certo e errado. E a Bíblia está aqui, nos advertindo. Ele diz o seguinte,
O que ficou muito bom foi o homem e a mulher começando a sua família e seguindo os princípios divinos. Eu jamais pensaria hoje, graças a Deus eu já construí a minha família, eu já tenho filhos, tenho os netos e tenho bisnetos, mas eu jamais hoje pensaria em colocar meu filho em qualquer escola, se eu tivesse filhos pequenos. Eu jamais colocaria meu filho com qualquer companhia, ou deixaria as companhias que eles escolhem por eles mesmos. Porque a criança, ele não tem ainda maturidade, ele não sabe exatamente onde ele está entrando, onde ele está se metendo, vamos dizer assim. Então precisa o pai orientar, a mãe orientar. Infelizmente hoje os pais vêm correndo muito para dar o que tem de melhor para seu filho, para descansar, para passear, para ter o que tem de melhor, mas esquece que o maior valor é a educação familiar. Não adianta você encher seu filho de brinquedos, não adianta você encher seu filho de luxo e tudo mais, e você não dá o principal, que é a educação. Porque a educação é algo que tem valores, tem princípios, tem normas, regras de direitos. Não se pode. Uma criança, infelizmente, ela não tem noção, como já falamos, do que é certo ou errado e qual o futuro que lhe espera. Então, nós, como pais, temos esse cuidado, devemos ter esse cuidado de orientar. E como eu disse a vocês, eu hoje não sou mais mãe de criança, né? Mas tenho os nossos netos e eu sempre digo, por sinal, há pouco tempo eu estava conversando com um dos meus filhos e eles estavam dizendo, mãe, eu estava querendo colocar meus filhos, fulaninho, beltrano, no colégio tal, porque é um colégio de princípio, mas ele está mais caro. E eu disse, filho, se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Procure o que tem de melhor para seu filho. Procure dar a ele a educação que você recebeu. Porque hoje você é um homem de bem, graças a Deus. Um homem que faz progresso na sociedade, ou que planta boas sementes na sociedade, porque você teve um bom princípio, você foi educado na lei do Senhor, na vontade do Senhor, crescendo, ouvindo os valores bíblicos, sendo ensinado nos valores bíblicos, nos valores que Deus deixou para nós. Então, no capítulo 43, o versículo 21 de Isaías, diz o seguinte, e eu gostaria de ler isso para vocês, já estamos perto de terminar. Eu gostaria de deixar o que Deus disse quando formou o povo dele, quando formou a família, a sociedade dele, que é aqui na terra, que era a família de Israel, onde Jesus veio depois, que desde o princípio Deus escolheu esse povo para ter como referencial de sua família, porque era um povo que devia adorar e que adorava um único Deus. Então o que ele disse, formei este povo para mim mesmo, um dia ele me honrará perante o mundo. Será que você está formando um povo segundo o que está escrito aqui? Um povo, uma família, filhos que honrem a Deus, filhos que respeitem o próximo, filhos que tragam algo de bom para a sociedade. É momento de reflexão para nós. E eu quero também trazer algo que diz aqui no livro de Josué, na palavra de Deus, no livro de Josué, que justamente vai nos trazer uma boa explicação com respeito aos dias, aos momentos atuais. Claro que a família sofreu também, como já falamos desde o início, ela sofreu investidas do inimigo contra a família, porque foi o maior projeto de Deus. Porque deixaram de seguir o princípio divino para seguir princípio de outros deuses.
de outros ensinadores. E quando Josué, um grande patriarca, recebeu toda a instrução para conduzir o povo de Deus a Israel, ou seja, a terra prometida, ele disse para o povo, eu acho essa parte super interessante, quando ele diz, mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu deixo hoje essa passagem para você meditar. Existe hoje uma criação de servir não mais ao Deus Criador, mas servir aos valores modernos, de obedecer às leis que estão chegando aí como naturais, dita por homens, traçada por homens inescrupulosos, homens que muitas vezes não têm o mínimo temor, nem têm nenhum traço de caráter positivo, que estão impostando essas leis, colocando, levando para Congresso, levando para ser aprovado, leis esdrúxulas contra a vontade de Deus. Mas hoje nós temos essa opção de dizer como Josué disse. Se vocês quiserem escolher isso, que escolham. Mas eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então é com essas palavras que eu quero me despedir de você, fazendo esse alerta. O mundo jaz no maligno, o mundo está indo para a perdição, os valores estão sendo jogados na lata do lixo, mas você tem uma família dada por Deus e você recebeu de Deus a responsabilidade de criar e apresentá-los diante de Deus como a glória, como a coroa da criação do Senhor. Você tem uma família para dar certo, Deus lhe deu uma família para dar frutos e frutos bons, para ser luz na terra. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, cristão, ou se você não é cristão, pense nisso também. Se você não está satisfeito com o projeto de família de hoje, procure trazer a luz da palavra de Deus à criação dos seus filhos. Procure educar naquilo que você tem consciência de que é certo, de que você recebeu, deu certo com você e com certeza vai dar certo com o seu filho também. Porque nada pode dar certo se não for seguido o projeto, nenhuma construção pode ser fidedigna, pode dar certo, pode ter garantia se ela não seguir os princípios do Criador. A sua criança é o seu maior projeto. O seu filho é o seu maior tesouro, assim como nós somos o maior tesouro, o maior investimento de Deus. Antes de nós concluirmos, queremos fazer nosso agradecimento todo especial ao nosso pastor Eliseu Torres, por estar nos cedendo aqui o gabinete pastoral para gravarmos este programa Mulheres de Fé. Muito agradecida, pastor Eliseu, e também agradecer a você pela sua audiência, por ter estado conosco até este momento. E agora quero me despedir de você, mas antes disso eu quero orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento tão especial que ministramos a Tua Palavra, trazendo alguns princípios que o Senhor deixou para nós e para a nossa família. Sabemos, Senhor, que não tem como dar certo algo que não é original. Nós jamais gostaríamos de comprar algo falsificado. Então nós não queremos também que a nossa família não seja original, não tenha recebido o Teu aval. Pai, eu peço pelas famílias que nos ouvem, pelas famílias do Brasil, pelas famílias do mundo, pelas crianças, Senhor, que têm sido alvo de investida maligna contra a vida das crianças, destruindo valores, inocência.
Pai, tua misericórdia é grande, Pai. Nesse momento, aquele que estiver orando comigo, que estiver aí do outro lado, Senhor, que o Senhor cuide desta casa, desta família, sustente com a sua mão poderosa, oriente, Espírito Santo, como essa mãe, como esse pai conduziu o seu filho nos caminhos do Senhor para um dia apresentá-lo diante de ti, pois somos responsáveis por aquilo que criamos. Então, Senhor, muito obrigada por este dia, muito obrigada pelas nossas famílias. Muito obrigada pelos princípios divinos que estão contidos na tua palavra. Amém. Quero agradecer mais uma vez a você pela sua audiência e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.